Sil corta contato por causa de R$ 10. Prepara-se, porque tenho guardado essa história por um longo tempo, e quando eu te contar que isso é uma bagunça daquelas, é uma bagunça quente, fervente e borbulhante. Minha cunhada, Sil, cortou todos os laços conosco, eu e meu marido, dizendo que ela não quer mais nada a ver conosco porque a mãe deles, Mil, pediu a ela R$ 10 e tivemos a audácia de ficar do lado da Mil quando a Sil recusou. Parece mesquinho? É, parece simples? Nem tanto. Edit, para contextualizar, essa história não acontece nos Estados Unidos. Tudo isso está acontecendo no Caribe, então, para aqueles confusos com o uso do termo irmão, que eu acho um debate cultural tão fofo até aqui, é totalmente normal adultos chamarem seus pais de irmão e irmã por respeito. É também a razão para certas peculiaridades na área de saúde, carro e trabalho. Muitos de nós em meu país ainda não se recuperaram totalmente da pandemia, porque a indústria do turismo está apenas reabrindo com força total, e essa indústria era a base de sustento de 70% da população ativa. Meu marido tem 3 irmãos. O irmão #1, BIL1, estiveria se afogando para economizar uma corda. O irmão #2, BIL2, é o mais doce, mas um pouco ingênuo. E a Sil? Ah, rapaz. Eu não tenho nada para compará-la, mas acho que o título deve dar uma ideia de quão ruim ela é. Vale ressaltar que a Sil é a caçula da família e a única menina. Ela era mimada antes dos pais se separarem, e as coisas só pioraram quando a separação se tornou definitiva. A Sil costumava jogar os pais um contra o outro e constantemente denegrir a imagem dos irmãos. Meu marido e eu vimos o comportamento tóxico da Sil piorar cada vez mais à medida que ela crescia, mas não adiantava falar com a Mil ou com o Phil. Ambos os pais se sentiam culpados por Sil ter crescido em um lar desfeito, então eles desculpavam todas as birras, todos os comentários sarcásticos e todos os atos egoístas. Uma vez, quando ela tinha 12 anos, a Sil roubou uma calcinha sexy minha da secadora, e eu e meu marido morávamos no mesmo duplex que a Mil por um tempo. Na época, eu pensei que a calcinha tivesse sido engolida pela secadora junto com uma meia naquela lavagem. Isso foi até um mês depois. Eu vi a Sil jogar a calcinha na nossa cozinha pela porta dos fundos aberta. Quando fui até o apartamento deles perguntar a Sil por que ela roubou a calcinha, a Mil ficou chateada comigo e mandou meu marido me fazer pedir desculpas a Sil por acusá-la de algo que eu vi com meus próprios olhos. A Sil tinha todo mundo na palma da mão. Avançando para 2020. Todos os irmãos estavam na casa dos 20 anos. BIL1, BIL2 e Sil decidiram continuar morando com a Mil porque ela só pedia que pagassem R$ 200 por mês cada um para aluguel, contas e compras. A Mil ainda se sentia culpada por ter desfeito a família, então ela sacrificou sua liberdade e necessidades para assumir a responsabilidade por mais da metade das despesas mensais enquanto os filhos festejavam sem parar. Quero dizer, eles festejavam sem parar mesmo. Um verão, a Mil nem podia pagar por sapatos para o trabalho, mas a Sil foi viajar para o exterior por uma semana. Mas algo mais aconteceu em 2020, certo? Entra a pandemia. A Mil foi demitida permanentemente do trabalho, então ela contou com os filhos adultos para obter apoio financeiro até encontrar um novo emprego. Eu enfatizo adultos porque, em algum momento de nossas vidas, as crianças terão que ajudar seus pais. Só precisamos começar um pouco mais cedo, mas isso não significava que seria para o resto da vida da Mil, pelo menos não ainda. Os 4 irmãos só precisavam se unir até a Mil encontrar um novo emprego. Simples. BIL1 não ficou satisfeito, mas ele é razoável quando você o faz sentar e ouvir o bom senso. BIL2 seguiu em frente. A Sil, no entanto? Depois de 5 meses, ela saiu para morar com o namorado sem avisar. Tudo o que a Sil disse enquanto empacotava suas coisas foi: "Eu sou jovem demais para cuidar de você, mamãe. Eu tenho minha própria vida para viver." Não importava que BIL1, BIL2 e meu marido estivessem todos contribuindo igualmente. Aparentemente, a Sil estava carregando todo o peso sozinha, e ela simplesmente tinha tido o suficiente. Ela estava tão cansada que deixou o cachorro dela para Mil cuidar sem dinheiro. Ficamos todos sem palavras. Afinal, a Sil tinha morado com a Mil por quase 2 anos pagando praticamente nada, mas a Mil conseguiu um favor de um amigo para conseguir um emprego para a Sil assim que ela saiu do ensino médio. A Sil nem precisou se candidatar. O pior é que a Mil, com a ajuda minha e do meu marido, comprou um carro para a Sil sem esperar nunca ser reembolsada, e você pode ter certeza de que a Sil nunca ofereceu para nos pagar de volta também. Sem a ajuda da Mil, a Sil não teria nada, mas a Sil deixou a Mil em uma situação difícil, e a Mil perdeu seu apartamento. Enquanto meu marido e sua família aprenderam a lidar com o abuso da Sil com um suspiro e um olhar de desprezo, o namorado dela não era tão tolo. O namorado da Sil terminou com ela após 1 ano, um santo.
Estou surpresa que ele tenha aguentado tanto tempo, e mandou a Sil passear. E adivinha com quem ela foi chorar? A Mil. E adivinha quem a recebeu de volta sem um murmúrio? A Mil. Eu estava enojada. Porque a Sil havia abandonado a família, BIL1 foi morar com a namorada dele, e BIL2 foi obrigado a encontrar um apartamento e levar a Mil para morar com ele. No entanto, lá estava a Sil, dormindo no sofá de BIL2. Mas eu sou apenas a nora. Eu não posso dizer a uma mãe como lidar com sua filha. Eu digo a meu marido o que penso, é claro, mas ele é tão bonzinho. Ele e a Mil ajudaram a Sil a encontrar seu próprio apartamento, já que BIL2 não poderia acomodar a Sil a longo prazo, e quando ela é despejada após um ano por ser uma mimada com o proprietário o tempo todo, a Mil e meu marido ajudam a Sil a encontrar outro apartamento. Eu até dei R$ 700 da minha poupança pessoal para a Sil poder pagar o depósito do lugar. Agora finalmente estamos chegando à história real. Então, emprestamos R$ 700 para a Sil no verão de 2022 com a expectativa de que ela me pagasse pelo menos R$ 100 por mês. A palavra-chave aqui é expectativa, mas a realidade era que a Sil não nos pagou nada. Todo mês, ela tinha uma desculpa para o meu marido de por que ela não podia nos pagar em parcelas. Eu tive que comprar uma bateria nova para o meu carro. Eu tive que ir ao médico, e foi muito caro. Eu tive que comprar uma bateria nova para o meu carro. Espere, eu já disse essa desculpa da bateria antes? Sim, a Sil usou essa desculpa 2 vezes. A Sil conta ao marido sobre o pedido de $10. Ele coloca o celular no viva voz para que eu possa ouvir essa completa bobagem. Sil, sinceramente, marido, eu desisto. Não consigo lidar com isso mais. Mamãe vai me destruir. Marido, sério, Sil? $10 vai te destruir? Sil não gosta muito dessa resposta, então ela começa a listar as seguintes desculpas para explicar por que ela não tem $10 para dar à mãe, seguidas das respostas do marido. Sil, tem um empréstimo de carro para pagar. Marido, não, você não tem. Nós ajudamos mamãe a comprar o carro para você, pagamos tudo. Sil, tem um seguro do carro para pagar todos os meses. Marido, desde quando alguém paga seguro do carro mensalmente? Isso é uma taxa anual. Sil, bom, tenho contas de serviços públicos para pagar. Marido, não, você não tem. O aluguel já inclui tudo. Sil, mas não a Netflix. Tive que pagar minha assinatura da Netflix, sabia? Você teve que pagar pela Netflix? Você está falando sério? Nesse ponto, o marido já está cansado, mas ele conhece bem a Sil. Se ele a confrontar como ele quer, ela vai se fechar. Então, sendo um bom irmão mais velho, ele oferece conselhos em vez disso. Marido, ok, Sil. Parece que você está tendo dificuldades em administrar seu dinheiro. Mamãe não está errada em pedir $10. Sil, mas eu preciso de gasolina para o carro. Marido, escute, eu entendo. Você não tem $10, revira os olhos, mas o problema é que você nunca parece ter dinheiro quando a família precisa, mas sempre consegue encontrar dinheiro para coisas frívolas como almoços em bento box e compras na Shein. Sil, o que eu faço com o meu dinheiro é problema meu. Marido, calma. Só estou dizendo que você precisa administrar melhor o seu dinheiro. Então, quanto é o seu salário semanal? Silêncio. O marido repete a pergunta. Sil finalmente responde bem baixinho. Tipo, algo em torno de 4 e pouco. Marido, você quer dizer cerca de $450? Sil, sim. O marido pega o antigo arquivo de orçamento do Excel que usamos há anos. Ele faz um orçamento para a Sil. Em seguida, ele pergunta quanto dinheiro ela tem sobrando para a próxima semana. Sil, não o suficiente para dar $10 para a mamãe. Marido, por favor, pare de ser beligerante. E isso foi a gota d'água para Sil. Sil explode. Ela não vai tolerar esse tratamento. O marido não tem o direito de fazer Sil se sentir mal por não dar $10 para a mamãe. Se Sil diz que não tem $10, ela não tem $10. Por que todos são sempre tão maus com ela? Por que todos estão sempre atacando Sil? Apesar de tudo que Sil faz por mamãe, ninguém a respeita. Sil deixa a mamãe dormir no sofá dela. Sil deixa a mamãe usar a Netflix dela. Marido, bravo. Você deixa a mamãe dormir no seu sofá e aproveitar a internet que o seu senhorio paga. Graças a você, mamãe não precisa dormir na rua esta noite. Sil, sabe de uma coisa? Talvez ela devesse dormir na rua mesmo.
Eu não sou a mãe. Eu tenho meu próprio dinheiro e minha própria vida para viver. Se eu quiser comprar sushi todos os dias para o almoço, eu deveria poder. Marido, sim, você pode pagar para comer sushi todos os dias, mas você não pagou nem um centavo dos $700 que a OP te emprestou no verão para ter um teto sobre sua cabeça. Sil, sabe de uma coisa? Foda-se você, foda-se a OP e foda-se mamãe. Estou cansada dessa família. Então ela desliga. Pessoal, em 2 minutos recebo uma notificação do meu banco. Lembram como Sil tinha tantas despesas e não podia nos pagar aqueles $700? Lembram como ela tinha tantas contas naquele mês que não podia dar $10 para a mamãe? Bem, droga, Sil me enviou os $700 completos. Ela tinha o dinheiro o tempo todo. Ela simplesmente decidiu que não iria se apressar para pagar. Inferno, provavelmente ela achou que nunca pagaria. Mas isso não é o pior. Mamãe liga. Ela quer saber o que aconteceu. Sil ligou para ela minutos atrás para dizer que havia transferido $50 para a conta de mamãe e que aqueles seriam os últimos $50 que mamãe receberia da Sil. Sil então disse à mamãe para ter uma boa vida e nunca mais entrar em contato com ela. Pelo amor de Deus. É claro, o marido está furioso. A garota astuta nos enganou. Ela enganou toda a família. Ele tenta ligar para Sil para repreendê-la por ter sido tão má com mamãe, mas adivinhem? Sil bloqueou o marido em todos os lugares. Mamãe e o marido conversam sobre a situação. Apesar de tudo isso, o marido ainda está preocupado com o bem-estar de Sil. Ele conta à mamãe sobre o orçamento que ele fez para ajudá-la. Se ela está ganhando apenas $450 por semana, Sil precisa ser mais cuidadosa com o dinheiro. Mamãe, $450. Sil não ganha $450 por semana. Ela ganha $650. Reddit, eu literalmente caí no chão. Essa vadia. Sil mentiu para o marido sobre o salário semanal só para não dar $10 à mamãe. Nesse ponto, mamãe percebe que Sil não se importa com ninguém além de si mesma. Isso machuca porque Sil é a única filha de mamãe, mas mamãe concorda com o marido que esse comportamento não pode ser aceito. O marido faz um pacto com mamãe para cortar o contato com Sil, já que Sil acredita que não precisa da família. Então me digam por que BIL2 nos liga uma semana depois para dizer que mamãe está cuidando do novo cachorro da Sil. Ouviu bem. Novo cachorro. Não é o cachorro que BIL2 está cuidando. Sil arrumou um novo cachorro, e no momento em que mamãe viu o nome da Sil na tela do celular, ela atendeu a ligação. Isso aconteceu há cerca de 4 meses, e Sil e mamãe parecem estar bem juntas novamente. Mesmo que Sil tenha dito claramente que mamãe deveria dormir na rua, mamãe a aceitou de volta sem exigir um pedido de desculpas. E nós? Sil ainda bloqueou o marido em todas as plataformas. Acho que nós somos os vilões afinal de contas. Como ousamos confrontar Sil por suas atitudes e fazê-la se sentir mal por não dar $10 para a mamãe, não é mesmo? Atualização, Sil corta contato por causa de $10. Já faz um tempo desde que as coisas aconteceram com minha Sil, que cortou o contato comigo e com meu marido porque achamos que ela estava sendo irracional e egoísta ao negar $10 para minha sogra, como você pode ler aqui, mas finalmente tem uma atualização, e estou gargalhando. Aparentemente, depois que Sil se reconectou com minha sogra uma semana depois de dizer a ela para se jogar de uma ponte, elas começaram a elaborar um plano para morar juntas. Elas só precisavam esperar até o fim do contrato de aluguel da Sil em junho. Bem, abril chegou e BIL2 estava ansioso por notícias. Ele quer ter seu espaço de volta depois de quase 2 anos hospedando minha sogra. Ele quer vapear e beber um copo de uísque sem minha sogra enchendo o saco dele. Ele quer trazer uma garota para jantar e namorar. Ele quer fazer suas necessidades sem minha sogra roncando no quarto ao lado. Mas minha sogra não tem resposta para ele. Bem, acho que minha sogra pediu essa resposta para a Sil, porque a Sil explodiu. Primeiro, ela ligou para a BIL2 e disse a ele para não se meter na vida dela e depois o bloqueou em todas as plataformas. Uma semana depois, a Sil ligou para minha sogra e disse que minha sogra é tóxica demais para estar em sua vida, e não apenas a Sil não vai mais morar com minha sogra, mas ela vai cortar o contato com todos. Minha sogra chorou para meu marido. Nós reviramos os olhos e encolhemos os ombros porque com certeza não vimos isso chegando. Então, no último sábado, BIL2 recebeu uma notificação do banco. Alguém havia transferido $50 para sua conta. Ele ficou confuso e decidiu esperar para ver quem enviou. Não demorou 1 hora e ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a Sil.
Aparentemente, a Sil pediu $50 emprestados ao Phil, mas a maneira mais fácil e rápida de receber o dinheiro era enviá-lo para a BIL2. Então, porque todas as outras pessoas no mundo são personagens secundários no melodrama pessoal da Sil, presentes apenas para impulsionar sua própria narrativa, a Sil disse ao Phil para transferir o dinheiro para a BIL2 sem pedir permissão a ele. Em seguida, ela desbloqueou o BIL2 apenas o tempo suficiente para ordenar que ele sacasse o dinheiro o mais rápido possível para que ela pudesse passar no apartamento dele para pegá-lo. BIL2 começou a rir muito. Ele nem teve fôlego para dizer a Sil para se ferrar. Ele apenas riu e desligou o telefone. BIL2 ligou para meu marido, e como o Phil nem mesmo desejou feliz aniversário para os dois este ano, os irmãos decidiram usar os $50 como presente do papai caloteiro para comprar bebidas para uma festa que eles planejaram fazer para o tio que chegou na sexta-feira da Europa. A festa foi ontem, e toda a família, exceto o Phil, porque ele é irmão da minha sogra, se reuniu para beber, falar mal dos outros e se divertir. Os parceiros foram convidados, mas eu não pude ir porque estou resfriada. Cara, como eu queria ter ido mesmo assim. Meu marido voltou para casa rindo. Aparentemente, a Sil realmente precisava desses $50, porque ela importunou e assediou o BIL2 sem parar. Finalmente, ele cedeu e disse a ela que ela poderia pegar o dinheiro ao meio-dia, 2 horas antes de a festa começar. Ele fez isso para evitar convidá-la para a festa, mas também para evitar magoar seus sentimentos. No entanto, a rainha de Sabá faz tudo no seu próprio tempo, então ela chegou no auge da festa. As pessoas estavam rindo, fazendo churrasco e se divertindo sem ela. Claro, o tio ficou com pena da Sil, especialmente porque ele não sabia da situação. Ele pediu para a Sil ficar e pegar um prato de comida, mas a Sil disse, não, tenho outros lugares para ir, e saiu bufando para o carro, acelerou em grande estilo, nuvem de poeira e tudo. Meu marido diz que por uma boa hora todos falaram sobre como a Sil se mostrou uma mulher tão insuportável e como sentiam muito que os irmãos tivessem que lidar com uma irmã tão amarga, mas ninguém disse isso para minha sogra. Estava bem claro para todos de onde a Sil herdou suas atitudes. Mas ainda melhor, BIL1 recebeu uma mensagem logo depois que a Sil saiu. Na verdade, era da Sil. Ela queria saber se BIL2 e minha sogra os tinham convidado, a ele e a meu marido, para a festa. Quando BIL1 disse que sim, a Sil enviou uma mensagem de voz desabafando sobre o quanto ela odeia os irmãos e a mãe dela e chorou dizendo que ninguém valoriza a família e como todos sempre a tratam mal, mas ela não se importa porque esse frão-se todos nós. Mas, diga-me, como ela poderia esperar que alguém a convidasse para qualquer coisa se ela cortou o contato com todo mundo? Ah, não é muito, mas não é doce a karma? São 2 horas da manhã e alguém está na minha janela. Arrisque sua vida para eu não ter que chamar a polícia. Atualização Sil. Não tive notícias sobre Sil desde a festa 2 semanas atrás, mas o desempenho de Sil intrigou o tio de Ubi da Europa, e ele queria saber de tudo. Então, antes de ele partir na noite de terça-feira, Ubi e eu desabafamos e ressuscitamos essa história de volta em agosto de 2022. É uma doideira. Eu não estava certa se deveria compartilhar, mas o Reddit tem sido catártico, e estou pronta para expulsar as audácias que sofri pelas mãos das incompetentes desgraçadas que essa pedra onde vivo adora jogar em mim em Ubi, então aqui vamos nós. Vou incluir um TL, doutor no final. Então, antes do desastre de $10, Sil e Ubi estavam em termos razoáveis. Ela havia passado por uma série do que ela chamava de má sorte, mas eu chamo de karma, e pensávamos que ela finalmente havia percebido que a merda dela, de fato, fedia. Quer dizer, é preciso amadurecer um pouco depois de ser dispensada e despejada. Genuinamente preocupado com Sil como seu irmão mais velho, Ubi ajudou Sil a encontrar um lugar a apenas 10 minutos do nosso para que pudéssemos ficar de olho nela. Até emprestamos a ela $700 das minhas economias pessoais para ajudá-la a se mudar para o apartamento antes de julho, quando ela estava prestes a ser despejada do antigo lugar. Uma jovem morando sozinha em nossa cidade é arriscado, e embora seu novo apartamento fosse super seguro, Ubi estava preocupado com a segurança dela. Sil tinha acabado de se mudar para o apartamento há 1 semana ou 2, mas ela ligava constantemente para Ubi. Ela precisava que ele consertasse a internet, consertasse o vaso sanitário, rosqueasse uma lâmpada, pegasse o controle remoto da TV porque ela era preguiçosa demais. Aquela última foi uma hipérbole? Sim, mas essa garota ligou para Ubi uma vez para comprar e entregar água para ela. Ela estava doente ou incapaz de se mover? Não. Ela simplesmente não queria ir à loja ela mesma. Ubi começou a ignorar as ligações e mensagens de Sil, o que só resultou em ainda mais ligações e mensagens, porque eu acho que na mente de Sil, 40 nãos e um sim é um sim. Enfim, uma noite, Ubi e eu fomos despertados por uma ligação telefônica. Era por volta de 1h30 da manhã.
Nenhuma boa notícia chega às 1h30 da manhã, então eu estava totalmente preparada para lamentos e chales pretos. Eu me perguntava se eu tinha um vestido preto no armário, se eu tinha que pedir para minha avó um dos seus enormes chapéus pretos do Dias de Nossas Vidas com rede de miçangas e penas para ser uma boa enlutada anglicana, se eu seria esperada para pular na sepultura após o falecido agora que estou chegando aos 30 anos, como as boas mulheres caribenhas costumam fazer. Brincadeiras à parte, eu estava absolutamente aterrorizada. Ubi atendeu o telefone. E era Sil. Ubi quase desligou, porque o que ela queria às 1h30 da manhã, para ele embalar na cama? Para pegar um copo de leite morno para ela? Mas Sil confirmou os piores medos de Ubi, havia alguém do lado de fora da janela do quarto dela. Sil disse que estava cochilando no sofá assistindo Love Island ou Love is Blind ou alguma merda que eu sei que muitos gostam, mas por alguma razão evoca o cheiro de ácido de bateria na minha cabeça. Mas então Sil ouviu uma batida na porta da frente. Ela olhou pela janela e viu uma sombra. E então veio outra batida. Ela correu para o quarto, mas o barulho a seguiu. Ela nos ligou debaixo do cobertor em seu quarto, ouvindo o que quer que estivesse se mexendo nos arbustos do lado de fora. Ubi perguntou a Sil se ela havia chamado a polícia. Sil ficou quieta, então ela disse, por que eu deveria? Você não pode vir. Vir e fazer o quê? Eu, furiosamente, gritei no ombro de Ubi para o telefone, chame a polícia, porque o que Ubi deveria fazer? Invocar seu sangue glandeiro adormecido e enfrentar a escuridão com uma chave de roda? Mas então Sil começou a chorar, e Ubi cedeu porque ele é bom demais para este mundo. E eu, idiota, fui com ele porque tenho 1,78 metros com joelhos do tamanho e densidade de bolas de canhão e mãos como panelas de ferro fundido. No entanto, eu só permiti isso sob uma condição, Sil tinha que chamar a polícia. Em minha mente, estávamos apenas indo para o apartamento para ficar no carro e ficar perto de Sil até que os policiais chegassem. Bobagem. Sim, mas às vezes fazemos coisas estúpidas pelas pessoas que amamos. Chegamos ao apartamento, que é uma pequena casa geminada ao lado da casa do proprietário. Ubi ligou para Sil para dizer que estávamos no carro do lado de fora. Ela nos disse para entrar, o que significava atravessar cerca de 20 metros de escuridão. Ubi disse não. Ele não iria me arrastar para fora à noite com um possível invasor no quintal. Sil disse a ele para me deixar no carro, então. Espera aí e tome vários assentos. Ubi olhou para o telefone como se fossem tripas de animal atropelado em uma tarde quente de julho. Isso definitivamente não ia acontecer. Esperaríamos pela polícia. Será que ela havia conseguido falar com eles desde a última vez que Ubi falou com ela? Silêncio. Bem, o quê? A sombra, ou Deus, entrou e roubou sua língua? Não. Sil disse que tentou ligar para a polícia, mas ninguém atendeu. Eu olhei para Ubi. Ubi olhou para mim. Sil estava tentando nos enganar, e não estávamos comprando. Ubi insistiu para que Sil tentasse novamente. Literalmente meio minuto depois de ele desligar, Sil ligou de volta. Ninguém atendeu, ela afirmou. Ubi estava furioso. Como alguém poderia atender? O telefone provavelmente deu uma falha do lado da polícia. Será que ela realmente achava que teria uma resposta em menos de 30 segundos? Sil ficou na defensiva e disse que não fazia sentido chamar a polícia porque ela sabia que eles nunca viriam. Eu já havia chegado ao meu limite. Eu liguei para a polícia eu mesma. E adivinhem, pessoal? Eles atenderam no segundo toque. Eu dei às autoridades os detalhes que Sil havia me dado, e eles prometeram que alguém iria até lá imediatamente. Aparentemente, já havia ocorrido um roubo na rua de Sil naquela semana. Sil chorou ainda mais quando Ubi ligou para ela e contou. Então Sil disse a Ubi que ele precisava andar ao redor do apartamento dela às 1h30 às 2h para ver se o suposto ladrão ainda estava lá. Cara, eu estava brincando sobre a chave de roda. Então, é isso. Ubi é, claro, um homem alto, forte, peito de barril, cabelos cor de fogo e queixo pelo qual Gaston mesmo choraria de inveja, mas Ubi não ia andar por um quintal escuro às 2h da manhã com um suposto vilão no arbusto. Ubi ou eu devemos ter visto as luzes da tempestade do proprietário, que estavam apagadas, mas apontando na direção do apartamento de Sil. Ubi raciocinou que, se o proprietário ligasse as luzes, elas brilhariam diretamente na área escura do quintal de Sil, o que pelo menos assustaria quaisquer invasores. Não. Sil disse que não podia ligar para o proprietário às 2h da manhã. Ela poderia acordar a mulher, e isso seria muito rude. Gente! Então o que somos, morcegos? Por que ela não achou rude nos ligar?
Quando as pessoas falam sobre o ponto de ruptura, eu me pergunto se elas o sentem. Eu me pergunto se parece uma lasca e depois uma rachadura de calor abrasador. Foi o que senti quando essa mimada disse que chamou Ubi porque achava que Ubi iria até lá assustar o invasor por ela. Com o quê, Sil? Com o quê? Um cano de PVC? A grade do capô do carro? Talvez meu guarda-chuva. E se o invasor estivesse armado? Gente. Sil disse a Ubi para parar de ser um covarde e simplesmente andar pelo apartamento. E foi aí que nós fomos embora. Porque realmente não vale a pena ajudar alguém que não quer se ajudar. Sil está perigosamente perto de 30 anos, e sua falta de maturidade é realmente desconcertante. Ubi estava prestes a pagar pelo pior crime de Sil, a gravidade do qual eu estava prestes a me desculpar, com a vida dele. TL, doutor, Sil ligou para Ubi às 1h30 da manhã dizendo que havia alguém na janela do apartamento dela. Ela não chamou a polícia, e quando Ubi e eu chegamos lá, ela queria que Ubi enfrentasse o invasor enquanto ela estava segura no quarto. Decidimos ir embora, porque Sil estava sendo irresponsável e não queria se ajudar. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.